Oiê! Hoje vamos falar um pouquinho sobre documentos, como guardar essas preciosidades que a gente tem em casa e que às vezes precisa, então elas precisam estar muito bem guardadas e fáceis de localizar caso seja necessário. Então a primeira coisa, você tem que ter um cantinho para guardar seus documentos. E o cantinho não é aquela gaveta onde vai chegando conta e você vai deixando e mistura o que tá pago com o que não tá pago. Um cantinho pode ser a organização de algumas pastas, e aí pastas podem ser pastas de elástico, pasta suspensa, o que for melhor para você, o que você acha que é mais fácil se organizar. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar os documentos por tipologia. Então, contas de água num montinho, contas de luz no outro montinho, contas de telefone, internet, contratos, documento de escola dos filhos, documentos médicos, veterinários. Então, cada um vai ter que ter o seu... Primeiro eu separo tudo no chão, quando eu tô começando uma organização. Eu vou espalhando tudo no chão ou numa mesa, né, de acordo com o espaço que eu tenho. E aí eu vou separando por tipologias, então cada montinho desse vai ser um documento. E aí depois que eu faço isso, aí sim eu vejo a quantidade de pastas que vai ser necessário e aí eu compro as pastas. Mesmo que as pastas sejam transparentes, é interessante colocar um nome na frente, porque às vezes você não identifica, batendo o olho no documento, você não identifica logo de cara o que é. Então, mesmo que a pasta seja transparente, que você consiga ver os documentos, é interessante colocar uma etiquetinha com o nome. E aí, se você vai fazer isso com pastas suspensas, então geralmente tem aquela gaveta, né, de pastas suspensas, que aí você coloca e vai colocando a etiquetinha em cima das pastas, ou pasta de elástico, e aí pode ser várias pastas de elástico dentro de uma caixa, ou algumas pastas de elástico dentro de uma outra pasta maior, ou até mesmo aquelas pastas catálogo, que é como se fosse pasta suspensa, só que aí você vai pondo as contas em cada mês dela, né, cada gavetinha, cada nichozinho que ela tem, você coloca as contas em um daqueles nichos, identificando em cima do que é aquela conta, ou que mês que é aquela conta. E é sempre importante, antes da gente guardar ou separar os documentos, a gente verificar a tabela de temporalidade. Então, tem documentos que precisam ser guardados por 5 anos, tem documentos que precisam ser guardados por 10 anos, tem documentos que precisam ser guardados anualmente, tem documentos que você precisa guardar a vida inteira. Então, você precisa verificar cada um desses documentos para saber quanto tempo você precisa guardar, para não ficar guardando coisas desnecessárias em casa, que a gente sabe que isso ocupa um espaço gigante e quanto mais espaço livre a gente tiver em casa, melhor pra gente. Outro jeito de guardar também pode ser em saquinhos. Saquinho daqueles de 4 furos, então você pode colocar dentro dos saquinhos ou colocar dentro de envelopes. O envelope pardo eu não recomendo muito, porque ele não é um material muito neutro, então ele pode... Mesmo sendo escuro, eu tenho medo dele amarelar com o tempo. Então eu não recomendo muito envelope pardo. Mas se for um envelope branco, que aí a gente sabe que o branco é mais neutro, né? É um papel mais neutro, aí é melhor para guardar. E jamais, em hipótese alguma, grampear, colocar clipes de metal, ou colocar qualquer coisa de metal, ou então aquelas borrachinhas que também cedem com o tempo, porque aquilo vai estragar seu documento. E tudo que a gente não quer é pegar um documento estragado quando a gente precisar. E outra dica interessante, tem muita empresa que no final do ano manda uma carta de quitação de toda a documentação do ano. Algumas empresas de água ou energia elétrica mandam um documento dizendo que todas as contas daquele ano estão pagas. Então agora vai terminar 2019, provavelmente algumas empresas vão mandar dizendo que 2019 está quitado. Se você tem esse documento, você não precisa guardar as suas 12 contas pagas. Você guarda somente esse documento, que esse documento já prova que está tudo quitado. E aí, como é que você guarda esses documentos? Em pasta, em plástico, em envelope? Como é que você faz aí na sua casa? Ou não guarda, tá tudo numa gaveta? E vocês têm mais alguma dúvida sobre documentos? Pode colocar a dúvida aqui, que eu pretendo responder todo mundo.
E é isso, gente. Eu espero que os documentos de vocês fiquem sempre muito bem guardados, porque eles são super importantes quando a gente precisa, principalmente os documentos pessoais.